Como ganhar R$100 por dia operando na Bolsa de Valores? Qual é o melhor tipo de operação que você vai utilizar para você atingir esse objetivo? Quais são os melhores ativos para operar e conseguir os R$100 por dia? Como é que você vai definir a sua estratégia e um plano de trade? Como que você vai buscar aí a sua disciplina para se manter no foco em busca desse objetivo e como se proteger de dias atípicos do mercado financeiro e de você mesmo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sino para que você possa ser avisado de novas aulas como essa. Então vamos lá? Meu nome é Flávio Pontes, sou day trader profissional e eu vou te explicar agora como ganhar R$100 por dia operando na Bolsa de Valores. A primeira coisa que você precisa ter em mente, qual é o tipo de operação que você vai fazer para que você atinja esse objetivo. E o melhor tipo de operação que você vai fazer para atingir esse objetivo com o menor capital possível é através das operações de day trade e eu vou te explicar um pouquinho como que ela funciona, qual é a diferença de operações tradicionais que você eventualmente já conheça e qual é a vantagem de você fazer day trade. Então vamos lá, olha só, imagina que você tenha R$2.000 para que você possa iniciar aí as suas operações, os seus investimentos na Bolsa de Valores, tá? Você tem R$2.000. Vamos imaginar como fazer um comparativo aqui numa aplicação de CDB, tá? Que é uma aplicação comum que existe dentro dos bancos, e aí você aplicou esse teu valor no CDB. Você vai ter algo como isso aqui de retorno ao longo do tempo, tá? Num gráfico de valor versus o tempo, você vai ter algo como isso aqui, tá? O tempo, à medida que o tempo passa, você vai ter um ganho, mas é um ganho pequeno, tá? Quase que insignificante. Por que eu estou falando isso, quase que insignificante? Porque o CDB, ele está atrelado à taxa CDI, tá? Ele está atrelado à taxa CDI. E o CDI hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, aqui no Brasil, ele está em 4,5%. Ok? Após as taxas de descontos de imposto de renda e outros descontos, você vai ter algo como 0,33% ao mês de rendimento, tá? Então, o que significa? Que você vai ter esse rendimento, ele vai se manter ao longo do tempo, você não vai ter flutuações para baixo, você só vai ter realmente ganhos para cima, porém ele é uma renda fixa, tá? Ele é uma renda fixa e, portanto, constante ao longo do tempo, tá certo? Sendo que você não consegue fazer nada de diferente através desse tipo de investimento, de aplicação, tá? Você não consegue usar esse dinheiro aqui para nenhuma outra coisa, tá? Se você saca esse dinheiro, você está tirando da aplicação, e se você compra algum ativo, alguma ação, alguma coisa, e você quer permanecer posicionado, ou seja, você quer comprar alguma ação de alguma empresa e você quer manter aquela ação na tua carteira por mais de um dia pelo menos, você vai ter que tirar a aplicação do CDB para que você possa fazer essa operação. Então você fica meio que engessado com esse valor aqui, tá? Sendo que nas operações de day trade, o que ocorre? Você pode manter esse valor dentro de uma aplicação como um CDB e usar o teu valor, esse valor que você tem aqui, como margem, tá? Como margem. Como uma garantia. Essa margem aqui é como se funcionasse como uma garantia, tá? Dentro das corretoras de valores. Ele funciona como uma garantia. É como se você dissesse assim, olha, eu estou dando para você aqui, eu estou deixando aqui esses R$2.000 como margem, como garantia para que eu possa fazer operações de day trade. Tá, tudo bem, Flávio. E o que é operações de day trade? Vamos lá, operações de day trade é uma compra de algum ativo que você faz no dia e vende no mesmo dia, tá? Então você comprou no dia e vendeu no mesmo dia. Você não ficou posicionado de um dia para o outro. Você não está carregando aquela posição de um dia para o outro, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou exemplificar com o ativo de dólar futuro. Porém, eu vou dar aqui antes para você um exemplo de uma ação para que fique muito claro isso. Imagina que a ação da Petrobras
o código da ação da Petrobras é PETR, tá? PETR 4. Imagina que a cotação da Petrobras, na data de hoje, está custando R$ 28. E você decide que aquela ação ali está num preço bom, está num preço interessante e que você vai fazer uma compra de Petrobras, tá? Você vai comprar ali essa ação no R$ 28 e se você comprar aqui, nesse exemplo aqui, se você comprar 100 ações aqui, você vai estar gastando, teoricamente, tá? R$ 2.800, tá? Veja, se você vai carregar essa operação, se você está comprando Petrobras para que você carregue isso para mais de um dia, para mais de 2 dias e assim por diante, você vai precisar de ter os R$ 2.800 dentro da tua corretora, sendo que você não tem R$ 2.800, você só tem R$ 2.000, tá certo? Então, se você não tem os R$ 2.800, mas o teu interesse é de fazer operações de day trade, que é o foco aqui dessa aula, você vai poder sim comprar as 100 ações, contanto que você venda no mesmo dia, tá? Então você comprou as ações a R$ 28 pelo preço de R$ 2.800 e você pretende vender ela no mesmo dia. Então, porque quando você compra, você não tá sendo debitado da tua compra, da tua conta, melhor dizendo, tá? Você não está sendo debitado da tua conta, você está comprando as ações, mas você vai devolver no mesmo dia. Então, quando a cotação, você decidiu comprar 100 ações, então agora você está comprado em 100 ações, quando a cotação chega no R$ 28,10, você decide vender a ação agora, tá? Aqui você fez um movimento de compra e aqui você fez um movimento de venda. Você vendeu as mesmas 100 ações por R$ 28,10 no mesmo dia. Imagina que você comprou às 10 horas e 5 minutos aqui e quando foi às 11 horas da manhã, a ação já estava no R$ 28,10 e você decidiu vender, tá? Quando você vendeu a R$ 28,10 as 100 ações, você recebeu aqui, você vendeu, na verdade, por R$ 2.810, concorda? Então você vendeu por 2.810 essas mesmas 100 ações. Qual que é a diferença aqui? Você comprou por 2.800 e você vendeu por 2.810. Significa que nessa operação aqui você teve um lucro de R$10, tá certo? Então veja, presta bem atenção. Na hora em que você obtém esse lucro aqui de R$10, você vai ser creditado no dia seguinte na tua conta esses R$10, tá? Então no dia seguinte, ao invés desses 2.000, você vai ter R$2.010, tá? Vai ter um custo pequeno de taxa de corretagens e emolumentos, que não vem ao caso citar aqui nessa aula, mas que você vai entender o seguinte, que você obteve lucro e que no dia seguinte esse lucro vai estar depositado na tua conta, sem que você tenha que se desfazer da tua operação do CDB, tá? Então esse é o grande barato das operações de day trade. Por quê? Porque você pode usar o valor que você tem em corretora para poder você fazer uma operação de day trade dentro da bolsa, tá? E agora eu vou explicar para você o seguinte, vocês entenderam então a questão da operação de day trade, que é através dela que a gente vai buscar os ganhos aí na Bolsa de Valores. É através da operação de day trade que a gente vai buscar esse objetivo de R$100 por dia na Bolsa de Valores, tá bom? Então olha só, agora a gente vai falar o seguinte, quais são os melhores ativos para que você possa operar e ganhar esses R$100, esse objetivo de R$100. Quais são os melhores ativos que você vai buscar aí um ganho de R$100 por dia? Olha só, eu separo para você 2 ativos que para mim são os melhores, tá? Para mim são os melhores ativos que você tem aí para operar, que é o mini dólar e o mini índice, que são contratos futuros, negociados em bolsa, tá? Eu vou explicar para você agora
a questão do mini dólar em específico, tá? Então eu vou apagar aqui o mini índice nesse caso. Nesse momento eu vou apagar aqui o mini índice para a gente se concentrar só na questão do mini dólar, tá bom? Então olha só, quando a gente fala um contrato de dólar, a gente está querendo dizer o seguinte, da mesma forma como nas ações a gente tem lá 100 ações da Petrobras, a gente está comprando uma parte da Petrobras, quando a gente está falando de comprar dólar, na verdade a gente não está falando em comprar o dólar, a moeda física em papel, tá? Nós estamos falando em comprar contratos de mini dólar ou contratos de dólar, tá? Contratos, ok? Então veja só, quando você vai comprar um contrato de dólar, na verdade você está comprando algo como 10 mil dólares, tá? Ah, Flávio, mas eu não tenho esse dinheiro. A gente colocou 2 mil reais na corretora como margem. A gente não tem os 10 mil dólares, mas você não precisa ter os 10 mil dólares e eu vou explicar o porquê, tá bom? Olha só, então, na hora em que você compra um contrato aqui de mini dólar, ele equivale a 10 mil dólares, tá? E o que acontece? Dentro da plataforma, olha só, vou mostrar aqui para vocês, a plataforma aqui tá ligada, tá funcionando aqui da Profit Chart. E olha só, a cotação do dólar dentro das plataformas, ela fica sempre expressa da seguinte forma. Olha só, ela fica sempre expressa a cada 1.000 dólares. Então veja, quando a gente fala assim, o dólar tá a R$ 4,17, na verdade ela vai estar na plataforma de negociação, na bolsa, ela vai estar expressa a cada 1.000 dólares. Então ela vai estar aqui, ó, em 4.175, tá? É como se fosse R$ 4,17 e 17,5 centavos, né? É como se a gente olhasse aquele valor lá do preço da gasolina. Quando a gente olha lá, não é R$ 4,65, é R$ 4,65, 7, 8, 9, sei lá quantos números que eles colocam, né? Então, na plataforma, ela fica expressa dessa forma também, tá bom? Então ela fica expresso a cada 1.000 dólares. E o dólar, ele sobe de meio em meio ponto. Vamos olhar aqui na plataforma, olha só. Então, 4.174,5, tá? 0,5. Depois o próximo ponto é 4.175, depois é 4.175,5 e assim por diante, tá? Então olha só, isso aqui é a quantidade de contratos, ó. Então, tem alguma pessoa, um player, um investidor, um operador ou mais de um querendo comprar aqui nesse momento 30 contratos de dólar, esse aqui está querendo comprar, nesse preço aqui está querendo comprar 130, nesse outro preço aqui 170 e daí por diante, tá? Isso fica variando, isso aqui são as intenções de compra e aqui são as intenções de venda, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que é quanto que vale isso nas nossas operações de day trade, que é o que a gente vai extrair de informação pra gente. Então vamos lá, olha só. Quando a gente compra um contrato, eu estou falando que a gente está comprando um contrato no valor de 10 mil dólares, tá? Então, só para ficar mais fácil aqui a conta, vamos imaginar o seguinte, que a gente comprou um contrato, compramos um contrato, quando o dólar ele estava exatamente no 4.100. Ou seja, nos R$ 4,10, tá? Então, isso aqui vezes 10 mil dólares, é como se eu estivesse comprando isso aqui, como se eu tivesse posicionado em 41 mil dólares. Tá? É como se eu tivesse comprado naquele momento, aliás, dólar não, tá? Se a gente já converteu, né? A gente não já converteu? A gente já converteu aqui. Aqui é em reais, né? A cotação, né, do dólar, 4,10. Quando a gente multiplicou por 10 mil dólares, a gente achou o valor em reais. É como se a gente tivesse pago por aquele contrato 41 mil reais. Como se a gente tivesse pago um contrato de 41 mil reais. Mas, de novo, a gente não precisa ter esse dinheiro na corretora
para poder a gente se posicionar em um mini contrato. Da mesma forma como a gente não precisa ter nas ações para poder fazer day trade, para fazer day trade em contrato de dólar, a gente também não precisa ter esse valor na corretora, tá? Tem algumas corretoras que cobram R$50 de margem para cada mini contrato que você abra. Tem corretoras que cobram 70, corretoras que cobram 80, corretoras que cobram R$100. Ou seja, que você precisa ter de margem, que é uma margem que serve como uma garantia, né? Que serve como uma garantia para que você possa se posicionar nas operações de day trade. Então, quando você compra um contrato no 4.100, você está como se você estivesse comprando aqui, pagando por isso R$41 mil. Quando você vai vender, aí imagina, você comprou um contrato. Quando o dólar, já expliquei que ele sobe de meio ponto, né? Então o próximo valor aqui seria 4.150 e o próximo ponto seria já o 4.101, tá? Então aí vamos imaginar que a gente vendeu quando ele foi lá para o 4.101. Então a gente foi, quando ele chegou lá no 4.101, então a gente vendeu quando o dólar chegou no 4.101, tá? Então a gente foi lá e vendeu esse um contrato aqui, ok? Então o que acontece? Vamos explicar então aqui agora, olha só. Quando a gente vendeu isso aqui, por esse valor, a gente vendeu, na verdade, agora, isso aqui, tá? Olha só, antes era 4,10, agora é 4.101, tá? Ele andou um pouquinho, a cotação tá um pouquinho mais cara, tá certo? Olha só. Ok? Nessa hora que a gente faz isso, por quanto que a gente vendeu então, na verdade? A gente vendeu por 41 mil e 10 reais, tá certo? Então, qual é a diferença? A gente comprou por 41 mil e vendeu por 41.010. Qual que é a diferença aqui? A diferença é exatamente o lucro que você obteve naquela operação. Qual que é o lucro então? 10 reais, tá? Então, esse é o lucro que você teve na operação. Ou seja, a cada um ponto no dólar, vamos voltar aqui para a plataforma. Vamos voltar aqui para a plataforma agora para a gente entender. Olha só, o dólar está sendo negociado agora, nesse momento aqui, ó, a R$4, a 4.172,50, tá? No 4.172,50. Vamos imaginar que eu vou comprar agora aqui um contrato no 4.172,50. Se eu comprar aqui um mini contrato e vender aqui no 4.173,50, eu tô ganhando 10 reais. Tá certo? Se a gente fizer esse mesmo cálculo aqui que eu fiz no 4.100, a gente vai chegar no mesmo valor de 10 reais. Se eu comprar no 4.172,50 e vender no 4.174,50, ou seja, eu ganhar 2 pontos, né? Um ponto aqui e outro ponto aqui, que ele expressa cada meio ponto, então que eu consiga aí levar isso para 2 pontos para cima, vender a 2 pontos acima do preço que eu comprei, eu vou ganhar 20 reais e assim por diante, tá bom? Então, o que acontece? Na operação de day trade, a gente tem essa vantagem aqui no dólar para que a gente possa fazer as nossas operações e buscar um rendimento em cima daquele valor de margem que a gente colocou como garantia na corretora, tá bom? E por que a corretora deixa a gente operar apenas com 2 mil reais? Porque é preciso ter uma oscilação muito grande para que você possa perder 2 mil reais. Tá? Precisa andar muito para cima ou muito para baixo, uma oscilação assim fora do normal para que você possa perder os 2 mil reais operando com um mini contrato apenas, tá? Então por isso que a corretora permite que você faça esse tipo de operação, porque ela está segura da margem que você colocou. E caso você atinja o limite de perda desse valor que você tem aqui, ela mesmo zera a sua operação, a sua posição e você sai daquele trade, tá bom? Então, beleza. Então, a gente viu agora qual era o ativo bom para se operar, para que você possa ganhar 100 reais por dia. Nesse caso, a gente escolheu aqui o ativo do mini dólar, tá bom? Então, agora é o seguinte, a gente vai ver como que a gente vai definir um plano de trade e uma estratégia para que a gente possa fazer as nossas operações e buscar 100 reais de ganho
por dia, tá? Então, olha só, quando eu tô falando que a cada um ponto no dólar, no mini dólar, vou colocar aqui mini dólar. Quando eu tô falando que a cada um ponto isso é igual a R$10 por contrato, por cada contrato do mini dólar, significa que para eu conseguir R$100 por dia, eu preciso ter 10 pontos de ganho operando com um contrato ou 5 pontos de ganho operando com 2 contratos. Então veja, olha só. Se eu ganhar 10 pontos com um contrato, eu estou ganhando R$100. Se eu ganhar 5 pontos, porém ao invés de eu comprar um mini contrato apenas, eu comprar 2 mini contratos, eu vou também ganhar R$100 aqui nesse caso, tá? Com 5 pontos. E aí a sugestão que eu dou para que você possa ganhar R$100 por dia operando na Bolsa de Valores é que você abra essa operação exatamente dessa forma, com 2 mini contratos, tendo você aí R$2.000 como margem na corretora, tá? Eu sugiro que você tenha, para operações de mini dólar, que você tenha R$1.000 a cada mini contrato que você vai operar. Então, nesse caso aqui, eu sugiro que você opere com 2 mini contratos e você busque 5 pontos de objetivo naquele dia para que você possa buscar os R$100, tá? Tudo bem, então esse aqui seria o seu plano, tá? Esse aqui seria o seu plano de trade, ok? Beleza, então o teu plano é esse, tá? O teu plano não vai ser esse, não vai ser ganhar R$10 com um mini contrato. O teu plano vai ser ganhar 5 pontos com 2 mini contratos, que vai equivaler aos R$100 naquele dia. Beleza. E qual é a estratégia que você vai adotar? Você precisa, além de definir o plano, que você defina também qual é a estratégia que você vai usar para que você não fique sem saber como que você vai operar, como que você vai buscar aquela estratégia. Então, olha só, para um trader mais experiente, é um cara que ele entra no mercado e ele está disposto ali a ganhar a quantidade de pontos que o mercado oferecer para ele naquele dia. Então, se o mercado deu muitas oportunidades e ele conseguiu fazer 5 pontos, ele vai fazer os 5 pontos. Mas se o mercado ofereceu 10, 15 pontos para ele, ele vai buscar aqueles 10, 15 pontos ali para poder ele conseguir maximizar os valores de ganhos dele na operação de day trade, tá? Mas para quem está iniciando e quer buscar uma meta consistente, eu sugiro que você realmente seja disciplinado e que você foque numa estratégia. Então a estratégia é você buscar R$100 por dia, então você vai buscar 5 pontos apenas. Então, quando você define qual é a estratégia que você vai operar para você atingir esse objetivo, é importante que você, então, se mantenha nela. Então, veja só, você pode escolher o seguinte: eu vou fazer operações de scalp. Operação de scalp são operações curtas. É essa operação que você compra aqui e que você vende já 1 ponto, 1 ponto e meio, 2 pontos para cima, que você não deixa o trade se alongar demais, que você não deixa o trade ir muito longe para poder você fazer a tua realização do lucro ou do prejuízo, tá? Porque também ele pode andar ao contrário. Se você compra num determinado valor e ele anda para trás, ao invés de andar para frente da sua operação, né, você tá obtendo um prejuízo. Então, é importante que na hora em que você defina a estratégia, que você procure se manter nela, tá? Então, se a operação vai ser de scalp, ou seja, se você vai buscar, por exemplo, 2 pontos a cada trade, que você faça então um trade, se você conseguiu fazer os 2 pontos, ótimo. No trade seguinte, se você vai buscar de novo os 2 pontos, se você fez os 2 pontos, ótimo. Agora, nesse exato momento aqui, você tem 4 pontos de ganho, né? Você tem 4 pontos de ganho aqui. Caso você abra uma terceira operação e você tenha um prejuízo, vamos supor que você tenha um prejuízo na próxima operação aqui de 3 pontos, menos 3 pontos, você ficou agora com um saldo de 1 ponto, tá? Então, que você tenha
então o próximo passo. Então, olha, se eu estou buscando aqui as operações de scalp, eu errei nessa operação aqui agora, na terceira não tem problema, eu vou fazer a próxima operação aqui, ganhei mais 2 pontos e depois ganhei mais 2 pontos. Ok, então encerrei aqui o dia com 5 pontos. Tá? Caso você nessa terceira operação aqui já deu um ponto e você queira sair, ao invés de você ter tomado esse prejuízo de 3 pontos, se você tivesse já com 1 ponto e você já quisesse sair daquela operação, para poder você garantir logo os 5 pontos, ótimo. Caso você conseguiu ali mais uma operação de 2 pontos e você conseguiu sair com 6 pontos, ótimo também, porque ao invés de 6 pontos, você naquele dia conseguiu 6, tá? Então é importante que você defina qual é o plano e defina qual é a estratégia que você vai usar, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu tô dando, e eu sugiro que seja dessa forma, que você desenhe um plano de trade condizente com o que você tem de margem e condizente com o que você vai buscar de objetivo. Não adianta você chegar aqui e querer buscar R$1.000 de ganho. Ah, eu vou operar com 20 mini contratos aqui e buscar R$1.000 de ganho. Não adianta você querer fazer isso, porque se você tomar R$1.000 de prejuízo, você vai estar perdendo metade do valor que você tem na corretora. Então que você vá dando um passo de cada vez, tá? E nesse caso aqui, para essas operações, para esses objetivos um pouco mais curto, de 5 pontos ali, eu sugiro que vocês façam operações de scalping, tá bom? De scalping. E caso você entre em alguma operação, surgiu algum fluxo interessante de compra ou de venda e você entrou no lado certo da operação, que se você achar que aquela operação ali tem condições de desenvolver 5 pontos ao teu favor, somente com um trade, ótimo. Então você fez ali um trade de 5 pontos e você encerrou o teu dia, tá? Então essa aí é o terceiro ponto, esse é o terceiro ponto que eu coloco como importante para que você possa ganhar os R$100 por dia, tá? Então vamos lá, vamos então enxergar aqui agora qual é o quarto ponto que a gente vai olhar aqui agora. Olha só, é ser disciplinado e seguir à risca. Então, uma vez que você definiu o teu plano, olha, o meu plano é buscar 5 pontos, vou até colocar aqui de uma outra cor, olha só, o meu plano é buscar 5 pontos, tá? Que isso vai representar R$100 por dia, tá? Por dia. Eu vou operar, nesse caso aqui, com 2 contratos de mini dólar. Então esse é o teu plano. Vou buscar 5 pontos por dia, operando com 2 mini contratos e um objetivo financeiro de R$100 por dia. Beleza, e eu vou utilizar a estratégia de scalp ou eu eventualmente vou fazer algum trade que seja um pouco mais alongado se eu enxergar alguma operação, mas contanto que eu me mantenha disciplinado, ou seja, eu não esteja variando o tempo todo a estratégia, sei lá, em algum momento, em algum dia não deu certo esse objetivo aqui e ao invés de ganhar R$100 eu perdi R$100, aí simplesmente no outro dia eu quero mudar a estratégia e aí eu não ganhei de novo, ou então eu ganhei, eu digo, então essa estratégia é a estratégia boa, aí eu vou para essa estratégia, aí eu ganho por 2, 3 dias, depois eu perco, aí eu quero mudar de estratégia de novo e isso não vai funcionar, tá pessoal? Nenhuma estratégia ela é 100% vencedora ao longo do prazo, então você precisa entender que vão ter vários dias que você vai ganhar e vão ter alguns dias também que você vai perder, tá? O que é importante que você saiba e que você entenda é que depende de você, do seu estudo, da sua capacidade e do seu comprometimento para que você seja mais vencedor do que perdedor e aí a estratégia ela vai andar junto com você nessa mesma assertividade, tá? Então, que você tenha realmente essa disciplina e que você tenha condições de se manter nisso, tá? De que forma? Disciplinado, tá? Isso vai significar o seguinte para você, olha, você vai ter um dia que você vai ganhar R$100, outro que você vai ganhar R$100, outro que você vai perder R$100, depois você volta a ganhar de novo, e ganhar de novo, tá? E que, mais uma vez, você volta a perder, e que você volta a ganhar, e que assim
sucessivamente você vá fazendo o teu percurso como um trader profissional e como um trader que tem um plano a seguir, que tem uma estratégia também por detrás a seguir e que você vai se manter nesse foco. Por quê? Porque na hora em que você perde esses 100 reais aqui, é como se você matasse aqui uma pela outra, né? Esses 100 reais aqui, ele eliminou um lucro que você teve num dia anterior, tá? Então olha só, na hora que acontece isso com você, te sobram aqui depois de 5, 6, 7, 8 dias, te sobram aqui um lucro de 4 dias, tá? Porque em 2 que você errou, você matou outros 2. Então de 2 que você erra, você matou outros 2, você perdeu 4. Então você, nos outros 4 que você foi vencedor. Nesse caso aqui, você teria 400 reais de lucro, né? Então é importante que você entenda isso, que você precisa se manter disciplinado. Por quê? Porque se você, ao invés de 100 reais, você perdeu 300 aqui, você vai ter que matar 3 dias aqui de ganho. Então você matou esse, matou esse, matou esse. Se em algum outro dia você comete esse mesmo erro, você está indo completamente para um círculo prejudicial para o teu plano e certamente você vai fazer perder todo o seu capital que você colocou como margem na corretora, porque você não está seguindo o plano à risca, tá? Aí você vai querer arrumar uma desculpa, você vai querer dizer que day trade é difícil, você vai querer dizer que a estratégia que você usa não é uma estratégia boa, você vai querer colocar 1000 desculpas na frente da sua disciplina, quando na verdade o erro está em você, o erro está na tua falta de disciplina, porque você já entendeu como que funciona a matemática, você sabe que você precisa ser disciplinado, mas você não foi disciplinado e aí isso coloca tudo a perder, tá? Então, isso aqui é importantíssimo dentro do mercado financeiro. Flávio, e o que é ser disciplinado? Ser disciplinado é você aceitar e você exatamente executar sem dó, sem pena, aquilo que você está enxergando na tela. Tô perdendo 100 reais? Não tenho o que fazer. Eu não vou aqui ficar esperando que o trade volte ao meu favor, porque ele pode continuar indo contra e pode agora fazer um negativo de 120, 130, 150, 200 e eu não estou preparado para isso. O meu objetivo aqui é se manter firme na disciplina e eu vou ganhar ou eu vou perder 100 reais. Então que você siga esse plano aqui, você seja disciplinado e que da mesma forma, se você encerra aquele trade lá e você tem 100 reais negativo, que você não diga para você mesmo, agora eu vou entrar de novo e eu vou recuperar. Dentro do mesmo dia eu vou recuperar aquele trade que foi perdedor. Por quê? Porque naquele dia ali pode ser que você não esteja alinhado com o mercado, você não esteja realmente enxergando o mercado como deveria estar enxergando, e aí você vai lá, entra de novo, você perde mais 100, depois mais 100, você entra numa paranoia ali, você começa a fazer muita besteira dentro do mercado financeiro, tá bom? Então, o quarto ponto que eu coloco como extremamente importante é você ser disciplinado para que você consiga o objetivo de 100 reais por dia na Bolsa de Valores, tá? Então olha só, vamos então enxergar aqui agora qual é o quinto e último passo para que você se mantenha aí vivo no teu objetivo de ganhar 100 reais por dia na Bolsa de Valores. Olha só, para mim o quinto e importante também ponto é você se proteger. Olha só, proteger de dias atípicos. E o que são dias atípicos, Flávio? O que acontece? Dentro do mercado financeiro, às vezes a gente está treinado e preparado para poder operar de algum tipo de forma de mercado. O mercado está oscilando muito, ele está com bastante volatilidade, ou então é um mercado mais técnico, é um mercado que está um pouco mais cadenciado, mais lento, e aí você está habituado com aquele tipo de mercado. Imagina só uma coisa, imagina que você é um músico e que você está tocando com uma banda, e aí de repente você é o baterista da banda e toda a banda está tocando num certo tom, num certo ritmo, e de repente a música pede para que mude o ritmo ali da música, e você, o baterista, não prestou atenção, não ensaiou, não estudou bem aquela música ali, e você continua no ritmo que você estava anterior. Toda a banda vai perceber que você está
desalinhado, em desarmonia com o mercado. E aí você vai estragar toda aquela musicalidade ali, porque você tocou errado. Então, quando você toca um ritmo diferente do ritmo que o mercado que o mercado financeiro está tocando naquele dia, você eventualmente vai ter prejuízo naquele dia, tá? Então você precisa sentir qual é o ritmo do mercado para que você faça as suas operações. Então, às vezes, o mercado ele passa durante alguns dias e até meses funcionando numa certa frequência, num certo ritmo, e de repente simplesmente ele muda. Ou ele aumenta muito o ritmo, ou ele diminui muito o ritmo, ou seja, ou ele aumenta muito a volatilidade. O que significa isso? É variar o preço muito rapidamente ou variar o preço mais lentamente. Então, esse ritmo ele é muito importante para que você entenda qual é o ritmo que o mercado está tocando naquele momento. Então, se você está em desarmonia, você precisa ter calma, ter paciência e enxergar qual é a nova frequência que o mercado está atuando para que você possa entrar em sintonia com o mercado e você possa de novo voltar a fazer os seus trades. Então, em dias atípicos, é justamente isso. Um dia atípico é justamente isso. O mercado ele vem se comportando de uma certa forma e de repente, quando você olha, o mercado está completamente diferente naquele dia. Você fala, eu vou me lembrar do que o Flávio falou, hoje é um dia atípico, eu preciso me proteger. E o que é se proteger? É você ficar numa boa, olhando o mercado. Se você, por acaso, naquele dia escolher não operar, pode ser uma estratégia boa também. Simplesmente você decidiu se proteger. Você não vai fazer nenhum trade, você não vai buscar o teu objetivo de ganhar R$100 ou de perder os R$100. Você simplesmente se manteve neutro e você não fez operação nenhuma, buscando aí uma proteção, tá? Um segundo fator de risco para essas operações, dentro da proteção de dias atípicos, é um dia típico para você mesmo. Por acaso, é um dia que você dormiu mal na noite anterior, de repente o teu filho ou você mesmo estava doente, ou isso ou aquilo outro, e que você não teve uma noite muito agradável, você dormiu poucas horas, está cansado, está desatento, tudo, e você resolve raciocinar o seguinte: olha, tá um dia típico, eu não estou me sentindo bem, eu não estou confortável para o dia de hoje, eu vou me proteger desse dia típico. Não é o dia típico que o mercado está oferecendo, é o dia típico que você está como pessoa, tá? Então, nesse momento você pensa, olha, tá um dia típico, eu não estou me sentindo muito bem, eu simplesmente vou optar por não operar hoje. Então você está aí buscando proteção de dias atípicos, tá bom? Então essa aí, sem dúvida nenhuma, também é uma receita excelente para que você possa se manter vivo na busca do teu objetivo de R$100 por dia de ganho na Bolsa de Valores, tá bom? Então, pessoal, só recapitulando aqui quais foram os 5 pontos que a gente abordou nesse vídeo. Olha só, a gente viu o tipo de operação que você deve buscar para ganhar R$100 por dia. A operação de day trade, ela te dá a oportunidade de você alavancar os teus ganhos, além do que você tem lá de aplicado na tua corretora, tá bom? Então esses são os 5 tópicos para o objetivo de R$100 por dia, tá? O primeiro é o tipo de operação, day trade. O segundo é o ativo, que você aí, nesse caso, você vai operar no mini dólar ou no mini índice. Aqui nesse vídeo a gente aprendeu algumas características e como que funciona o ganho no mini dólar. Em algum outro momento eu faço um vídeo explicando do mini índice, tá? O terceiro ponto é a definição da estratégia. Mais o teu plano, certo? O quarto ponto é a tua disciplina, que ela precisa estar muito bem alinhada para que você possa manter isso aqui vivo, a estratégia junto com o teu plano, certo? E o quinto ponto é a proteção. Proteção de dias atípicos, tá bom? Então, gente, com isso a gente vai encerrando esse vídeo aqui. Como ganhar R$100 por dia na Bolsa de Valores. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz algum comentário aqui para eu entender como foi relevante esse vídeo para você ou não, e que você possa também trazer aí novas sugestões de aula para que eu possa estar trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.